Senhor Deus, Pai querido, Pai bondoso, mais uma vez entramos na Tua presença e te rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre a vida do pastor Eduardo, que o Senhor possa ser luz, ó Deus, e boca através da vida dele, que ele seja instrumento, ó Pai, da Tua palavra aqui para nós, e assim como ele já tem sido há muitos anos, ó Deus, aqui nesse acampamento, na minha vida também como amigos, ó Deus, que ele possa ser mais uma vez usado pelo Senhor aqui nessa manhã e hoje à noite também. Assim nós oramos confiando na Tua palavra, confiando no sangue do Teu Filho Jesus que morreu por nós naquela cruz. Amém. Amém. Valeu, mano. Valeu. Graça e paz. Geralmente a gente fala amém, tá? Graça e paz. Legal, estão tímidos ainda. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vamos mais uma? Graça e paz, irmãos. Amém. Agora sim. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, que é inerrante, autoritativa e suficiente para nós. Inerrante, porque não tem erros aqui. Autoritativa, porque tem a palavra final na nossa vida. E suficiente, porque não precisamos de mais nada. Hebreus capítulo 3, sem pressão, abre aí. Quem abrir, achou, fica em pé. Bora, sem pressão. Bora lá. Vamos lá, Hebreus 3, achou, fica em pé. Achou, fica em pé. Só tem uma. Vamos lá, Hebreus 3. Cadê? Hebreus 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Celular não vale não. Tem que ser raiz. Esse negócio de celular no tela não dá. Celular no tela não dá não. Todos acharam? Ainda tem gente ali. Sem pressão. Todo mundo olhando para você. Já achou? Vamos lá, todo mundo olhar para quem está sentado, sem pressão. Achou? Achou? Todo mundo achou. Legal. Nós vamos ler juntos o último versículo. Hebreus 3 é o versículo 19. Nós vamos ler todos juntos, talvez sua versão seja um pouco diferente. Não tem problema, enche os seus pulmões e fala alto, tá bom? 3, vamos lá? 2, vai lá. 3, 2, já, vamos. Assim, ó, vai lá, 3. Vamos juntos? Juntos. 3, 2, 1, 3. Vai. 3, 2, vem. Já. Vemos. Que beleza. Pode sentar, gente. Obrigado. A palavra do Senhor diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Presta atenção, olha aqui para mim. Do que você precisa para ter certeza que Deus existe? Presta atenção. Do que você precisa para ter certeza que Deus existe? Eu já estive em bancos de acampamentos e a minha vida já teve alguns caminhos. Em alguns deles eu tive crise de fé. Eu nasci na igreja, já nasci cantando os hinos, era pastorzinho na família, já vestia o terninho e gravata, cumprimentava junto com meu avô, que era pastor, na porta. E eu lembro em bancos de acampamento, eu falar, cara, será que é real mesmo? Será que ele existe mesmo? Eu falava, Deus, me dá um sinal. Já passaram por isso, né?
Deus me dá um sinal. Agora, se acontecia alguma coisa no som, e eu falava, é o sinal. Ou será que foi só um problema no som? Talvez. Eu lembro de ter crise no sentido de, se eu vir um milagre, uma coisa extraordinária, uma coisa inexplicável, pela razão, pela lógica, pelo raciocínio, se eu enxergar uma coisa que de fato não aconteceria naturalmente, eu vou ter certeza, Deus. Tipo uma coincidência de um problema no som na hora que eu pedi. Ou se eu vir um milagre diferente acontecendo, daí sim, eu bato no peito e falo, nunca mais tenho dúvidas. Só que não funciona assim, e eu vou dizer por quê. O capítulo 3 de Hebreus emoldura os primeiros versículos e os últimos versículos, falando de um caso terrível, um quadro pintado com cores dramáticas, que nos devem trazer terror, sem dúvida. Para mim, é um dos quadros mais impressionantes das Escrituras. Uma das coisas mais difíceis de entender. O último versículo diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe de quem ele está falando? O autor aos Hebreus? Daquela primeira geração que saiu do Egito. E agora deixa eu te lembrar essa história. O povo de Israel estava no Egito há 400 anos. Deus levanta um libertador, Moisés, viu na sarça ardente o Senhor Deus, que o chamou. E daí Moisés volta para o Egito, e ele começa a falar para o povo, um Deus chamado Yahvé, me enviou para libertar vocês. Daí aquele povo vê o que nenhuma outra geração viu. Aquela geração enxergou coisas, ouviu coisas, sentiu coisas impressionantes. Presta atenção. A primeira praga foi a água do rio transformada em sangue. Eles viram isso. Estava lá a água normal. Quando Moisés tocou o cajado, a água transformou em sangue. O mau cheiro era tão grande no Egito, todos os peixes morreram. Eles viram os peixes boiando. Impressionante. A segunda praga foram rãs. E do rio Nilo saíram as rãs. E diz as Escrituras que infestaram o lugar, de tal maneira que você abria o forno, tinha rã dentro. Eles viram isso. Rã para todo lado. Na terceira praga, piolhos. Piolhos, a palavra do Senhor diz que o pó da terra se transformou em piolhos. Então infestaram o lugar inteiro, todo mundo começou a se coçar. Era uma coisa impressionante, não dava para ver, gente. Eles viram isso. Na quarta praga, moscas. As moscas começaram a infestar o lugar, de tal forma que não dava para enxergar o que tinha depois. As moscas ficavam em todo lugar. E presta atenção, pela primeira vez na quarta praga, Deus diferencia a terra de Gósen, onde estava o povo dele, da outra. Então era um milagre as moscas irem só para um lugar. E tem um cercadinho no meio do Egito que não tinha mosca. Quinta praga, pestilência nos animais, úlceras. Eles começaram a ter doenças. E matou muitos. Mas os gados, o rebanho do povo de Deus, não tinha essas doenças, não tinha essas pestes.
Eles viram isso. Depois vocês conhecem a história e vão seguindo as pragas. Praga das trevas, a 9ª. Lembram? Que eles podiam apalpar as trevas, de tão densas que eram. E eles ficaram 3 dias assentados, porque não dava para levantar, não sabia o que tinha, mas tinha luz na casa dos hebreus. E aquela geração viu isso. Por fim, 10ª praga, você se lembra? O povo de Israel teve que matar um cordeiro, pegar o sangue, espargir sobre os umbrais da porta e entrar e comer a última refeição do Egito, com cajado na mão, sandália nos pés, porque era a Páscoa do Senhor. E de repente aquele povo ouviu os gritos do Egito, porque os filhos primogênitos estavam morrendo na visitação do Senhor. Eles ouviram os vizinhos: meu filho morreu. E eles estavam protegidos pelo sangue. Pegaram as suas malas, saíram do Egito, deram de cara com o Mar Vermelho. E aquela geração viu uma coisa impressionante. Moisés levantou o cajado e o Mar Vermelho se abriu. 2 paredes, uma de cada lado. Pensa você naquela situação. E eles passaram no mar com o pé em seco. Eles andaram, eles sentiram o fundo do mar. Eles viram uma parede aqui de água, uma parede ali de água. E eles passaram. Quando chegaram do outro lado, o exército de Faraó estava seguindo. Eles começaram a atravessar e Deus fechou o mar e afogou os egípcios. Eles viram isso. Eles viram isso. Depois, andando pelo deserto, eles viram uma coluna de nuvem durante o dia. Olha, a coluna ia com eles, dando sombra. Depois, durante a noite, viram uma coluna de fogo. Pensa nisso. Eles enxergaram uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo durante muitos dias. Se não bastasse, eles receberam dos céus o maná. Gente, era impressionante. Descia o maná do céu, eles chegavam lá e comia. E isso sustentava. Comida do céu, pão do céu. Eles comeram, ninguém falou disso para eles. Eles experimentavam, aquilo dissolvia na boca, eles engoliam. Depois reclamaram, pedindo mais comida. Deus mandou codornizes para lá. Eles viram os pássaros chegando, prontinhos para morrer e serem assados. E eles pegaram, capturaram, mataram, comeram. Depois estavam andando no deserto de Refidim, sentiram sede, e eles viram Moisés tocando a rocha e saindo água de dentro da pedra. Eles viram, e eles pegaram a água, e eles beberam. Ninguém contou para eles. Eles beberam uma água que veio da rocha. Daí eles foram no deserto do Sinai e eles ouviram o Senhor Deus. Eu não sei se você já reparou nisso nas Escrituras. Deus fala os 10 mandamentos para o povo, da própria voz. Tanto que acabados os 10 mandamentos, o povo fala: Deus, para de falar com a gente não dá conta de ouvir a sua voz, fala só com Moisés. De tal era a potência da voz de Deus. E Deus disse com a própria voz, e todo mundo ouviu, eles tremeram. Eles viram o monte Sinai fumegando, trovões. E vê se não é terrível você ler nas Escrituras
que essa geração não entrou no descanso de Deus por causa de incredulidade. Existe algo mais impressionante? Eles viram, a gente ficaria satisfeito com um problema no som. Olha o que eles viram. Olha o que eles experimentaram. Eles tocaram, eles engoliram. Moisés subiu no Monte Sinai por 40 dias. Eles tiraram brincos, argolas, fundiram um bezerro de ouro e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Isso é muito impressionante. O que você precisa para ter certeza de que Deus existe? As Escrituras respondem: vocês não precisam de milagres. Porque ver, testemunhar, acompanhar, até tocar, não é garantia de que você continua crente. Sabe? Você ouvir relatos e até mesmo testemunhar de maneira ocular. Quantos na época de Jesus viram os milagres e depois gritaram: crucificam. Ver milagres não é garantia de certeza de fé. Do que você precisa para ter certeza de que Deus existe? Ora, fé é a certeza de coisas que se não veem. É a firme convicção de fatos que se esperam. Não é isso? Do que você precisa para ter certeza? De fé. Você precisa de fé. Aquela geração viu coisas, experimentou, tocou, engoliu, atravessou, pisou nos milagres de Deus e padeceu no deserto. Os seus corpos caíram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, crentes. Aquela geração inteira morreu no deserto. Por causa de incredulidade. Deus disse: eu vou jurar na minha ira, esse povo não vai entrar no meu descanso. Esse é o versículo 11 do nosso texto. Assim, jurei na minha ira, Deus está falando, não entrarão no meu descanso. Por quê? Por falta de fé. Por incredulidade. Adolescente, jovem, eu vim repetir aqui, hoje de manhã, uma alerta, uma advertência, uma luz amarela piscando, forte, que é o começo do versículo 12. Tende cuidado. O argumento é simples. Se aquela geração viu tanta coisa e não creu, imagina a gente. O argumento é simples. Participar, estar junto, testemunhar milagres não é garantia de que você seja crente. Tende cuidado. O que o autor dos Hebreus está fazendo aqui é de fato um chacoalhão na nossa vida espiritual. Ei, desperta, toma cuidado, toma cuidado.
Machado de Assis dizia que para viver, para morrer basta estar vivo. A gente pode dizer que para apostatar basta se achar crente um dia. Vou trazer essa palavra melhor. Sabe o que é apostasia? É você se afastar de Deus. E este é o coração do versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos, esse é o verbo original, apostate, que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado, porque a apostasia está perto. Tende cuidado, não que jamais aconteça haver em qualquer de vós. Essa é uma expressão interessante, porque o escritor dos Hebreus podia dar uma dica. Quem que é mais propenso à incredulidade ou à apostasia? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça nos diáconos, ou nos presbíteros, ou na galera da música, ou o povo de liderança de acampamento, ou aos crentes que nasceram dentro da igreja. Não, qualquer de vós. Isso mostra que é um perigo latente, iminente, urgente, em qualquer um de nós. Não é porque você tem uma biografia X ou Y, não é porque você nasceu ou não nasceu num lar evangélico, não é porque você decorou as escrituras ou não. Tende cuidado. É algo que nos atinge a todos. Isso nos faz ter uma luta comum hoje de manhã. Presta atenção. Meu coração nasceu com defeito, assim como o seu. Ele é quebrado e algumas engrenagens não funcionam direito. O teu talvez tenha nascido rachado num outro lugar. As minhas lutas talvez não sejam as suas. Lutamos contra pecados e tentações, provações diferentes. Mas existe um denominador comum aqui hoje de manhã. Todos nós. O nosso denominador comum é lutar para ser crente. É isso. Não importa como isso signifique para você de maneira prática, todos os dias. Não importa quais sejam as suas lutas na quarta-feira à noite, na quinta-feira de manhã. Se você puxar a raiz de todos os pecados, eles pulsam na incredulidade, na falta de fé, na falta de confiança. Todos eles. Pegue todos os pecados que você possa mencionar, busque o fio dele, ele está ligado à incredulidade, à falta de fé. Ou seja, nós temos uma luta comum. Por isso o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele pôde dizer: completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Não é isso? Guardar a fé é a nossa luta. Sabe, entesourar, preservar, proteger a fé. Não importa exatamente por quais caminhos você vai andar. Importa é você guardar a fé. Não importa se você vai ter sucesso ou derrota neste mundo. Isso não é indicativo de ter fé ou não. No capítulo 11 desse texto, não precisa abrir, fala de homens que são heróis da fé, que pela fé eles subjugaram reinos, eles foram livres do fio da espada, eles ressuscitaram mortos, mas pela fé eles também foram cerrados ao meio, foram perseguidos, errantes no deserto. Ou seja, fé não é certeza de triunfo aos olhos do mundo, nem de derrota.
Não é porque você tem ou que não tem. Satanás, o nosso adversário, está interessado em remover a nossa fé. Por isso ele tira coisas, ou ele dá coisas, à medida que pode atingir a nossa fé. Não é isso? Você se lembra de Satanás tentando Jesus Cristo, dizendo: eu vou te dar. A gente associa Satanás a retirar coisas. Mas Satanás tenta Jesus dizendo: eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Satanás tira coisas, ou entrega coisas, à medida que pode atingir a tua fé. Por isso o apóstolo Pedro diz que o diabo, vosso adversário, é como um leão que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. É crendo, é acreditando, é confiando, é esperando as promessas de Deus que a gente resiste ao diabo. Porque ele tem diversas estratégias, ciladas, enganos, para roubar, para mastigar a nossa fé como um leão. É isso que ele quer. Ele quer diminuir a fé. E não subestime a sua inteligência. Não subestime a sua capacidade. Há muitos anos, ele esfria o coração das pessoas. Lembra? A palavra é semeada no coração de alguém, mas a semente cai à beira do caminho. Satanás tira a palavra. Lembra o que aconteceu com Esaú, que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas e depois chorou amargamente, mas não pôde se arrepender? Você se lembra de Judas Iscariotes, outro quadro terrível. Ele viu os milagres de Jesus por 3 anos. Ele enxergou as coisas. Pensa em todos os milagres: paralíticos andando, cegos vendo, mudos falando. Ele viu o testemunho, ele enxergou. Mas Satanás entrou nele naquela última noite, e ele se levantou e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Não basta estar perto, não basta ver, não basta experimentar. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Por isso, tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós, e aqui eu estou falando para pessoas que se dizem crentes, ou que estão se aproximando da fé. É para você essa palavra, não é para o vizinho. Não é para você se cotovelar e falar: nossa, ainda bem que ele está ouvindo. É para você. Essa é uma luta comum a todos nós. Você precisa desenvolver a sua vida cristã, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo, para no final, nos últimos capítulos, você de cabelos brancos poder se manter crente. É isso que importa. O mais importante não é o curso que você vai fazer, não é a profissão que você vai ter, nem se você vai se casar ou não. Isso não é o mais importante. Aos olhos do mundo, são outras prioridades. Sucesso para o mundo é ter os seguidores, é ter visualizações, é ter fama, é ser reconhecido, é ser rico, é ter aplicação na bolsa. Redefinindo a palavra sucesso para nós, ou melhor, redimindo a palavra sucesso para nós, é você chegar nas últimas estações da sua vida, ainda no banco da igreja, adorando ao mesmo Deus, ouvindo a mesma palavra, confiando
junto com os irmãos. Isso é ser crente. A vida cristã se parece mais com uma maratona do que com um tiro de 100 metros rasos. Sabe aquele que você corre e gasta toda a sua energia em poucos segundos? A vida cristã se parece mais com aqueles que vão caminhando, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, porque a vida cristã não é como aquele movimento retilíneo uniforme que você aprende em física e vai fazendo assim no gráfico. Tem altos e baixos, é verdade. Temos estações, mas precisa subir, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se não está ficando mais crente, mais santo, com mais frutos, alguma coisa está errada. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque sem frutos você não é recebido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisa subir na vida. E isso vale para todos nós. Tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, e olha o que ele diz: perverso coração de incredulidade. Um coração mau de incredulidade. E isso, meus irmãos, não é de uma hora para outra. Isso é sorrateiro, é uma infiltração quase imperceptível. Teu coração vai se esfriando. Não é um dia você está no acampamento e no próximo feriado você está no mundão zoando e bebendo todas e pegando todas, falando, eu vou rir da cara de Jesus. Não é isso. Demora um tempo. A apostasia é sorrateira. Ela vai entupindo as veias do coração, uma a uma, devagar. E você vai ficando embrutecido. Por que eu estou usando essas palavras? De calcificar, de petrificar o coração. Porque no versículo 13, diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja esclerosado, é a palavra original. Esclerose, você sabe, que é quando os tecidos vão ficando duros. Qualquer tecido do corpo humano pode ficar esclerosado. E o coração também. E a cabeça também. Esclerose é isso, de ficar, de parar. E vai acontecendo devagar. E isso acontece por causa, no final do versículo 13, do engano do pecado. Queridos, não se brinca com pecado. Pecado é coisa séria. Parece inofensivo. Ele monta uma miragem muito impressionante na sua vida. E você vai e se aproxima. É o Edmundo comendo o manjar turco da feiticeira. Vai lá, parece inofensivo, você morde. Não aconteceu nada. Você faz uma vez e está tranquilo. Parece que ninguém sabe. As coisas não são imediatas. E isso vai te enganando, vai te prendendo numa teia. Vai cativando o seu coração, vai te pondo algemas no pensamento. Sem você perceber, você está amarrado. Teu coração está embrutecido. Tua consciência está cauterizada. Tua sensibilidade espiritual já foi. Porque depois você peca e não dá mais aquele peso na consciência. Como da primeira vez. Você fala, quem sabe mais uma vez? Quem sabe mais um pouco? E você vai ficando frio.
frio, insensível. Daí o caminho da apostasia é você não sentir mais ódio pelo pecado. Depois você vai se afastando da comunhão dos irmãos, porque do púlpito emana luz que constrange aqueles que querem viver nas trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que as suas obras não fossem questionadas, porque daí você quer uma desculpa para continuar no pecado. As músicas de Deus te incomodam. Daí você já para de ouvir, daí você para de ouvir a palavra de Deus, você para de vir à igreja, porque você vai num lugar em que a sua feiura é destacada? Não. Daí você dá uma desviada e vai saindo. Por fim, alguns dias, semanas, meses e anos, e você tem o costume de não congregar mais. Isso é um suicídio espiritual. Apostasia é alguém que dá os primeiros passos. Você lembra, na parábola do semeador também, uma semente chega a germinar, chega a dar frutos, mas os frutos não permanecem, não vingam. Sabe, parece que é crente, porque teve um fogo de palha, porque teve uma experiência, porque chorou no acampamento, porque de alguma maneira começou a dar uns passos imitando os outros, falando, é por aqui, é por aqui. Quem é crente, persevera. Verdadeiros filhos de Deus continuam, são fiéis até a morte e recebem a coroa da vida. Outros vão retrocedendo. No final do capítulo 10 diz, não somos daqueles que retrocedem, que desmaiam na fé, que voltam, mas somos daqueles que continuam, que avançam para a conservação da alma. Tende cuidado, irmãos. Está do lado o perigo. Está muito próximo. Como? Essa pergunta você precisa responder. Como ter cuidado? Se é algo tão perigoso, que está do meu lado, de que maneira eu vou continuar na fé, crente? Esse é o começo do versículo 13, mas eu vou ler o 12 juntos. Olha, tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste, apostate do Deus vivo. Daí o versículo 13 diz, pelo contrário, ou seja, isso daí é uma conjunção coordenada adversativa. Lembram disso? Gente, me desculpa o povo de exatas, mas Deus se revelou num texto. Não é? Deus se revelou em letras. Obrigado. E é para isso que você vai para a escola aprender português, gramática. Porque a palavra de Deus foi inspirada gramaticalmente. E daí você vê um perigo no versículo 12. Um coração incrédulo. Daí você respira aliviado. Tem um pelo contrário. Tem um mas, tem um todavia. Ou seja, o versículo 13 vai introduzir a maneira de você não endurecer o coração. Vai dar o caminho para você permanecer crente em todas as estações da vida. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como permanecer crente? Exortando, admoestando, chamando a atenção uns dos outros. Você viu aí? Mutuamente. O que é mutuamente? Eu para com vocês, vocês para comigo. Envolve sempre reciprocidade, troca.
Exortação é algo que está muito fora de moda nos nossos dias. Porque nós temos um falso ambiente de politicamente correto e uma falsa impressão do que seja amor nos nossos dias. O que é amor? É você deixar a pessoa autônoma, seguir o seu próprio caminho e você cruzar os braços cúmplice. Porque, afinal de contas, a escolha é dela. É isso que faz sentir bem. Se faz sorrir, faz bem. Vamos deixar. E daí, muitas vezes, nós crentes somos cúmplices de suicídio espiritual, de irmãos que já estiveram no nosso banco, que já sentaram do nosso lado, que já compuseram a nossa célula, e daí eles são sorrateiramente laçados, engodados pelo mundo, e a gente fica quieto, sem exortação. Será que isso é amor? Tem uma filhinha de 5 anos, vai fazer 5 anos. Imagina ela se aproximando de um forno quente, chegando perto, e eu falar, eu não posso impedir, é a escolha dela. O que você quer? Como você quer viver a sua vida? É a sua opção. Vou respeitar. Ou amor é, filha, sai daí, isso vai te queimar. No mundo de muita tolerância em que nós estamos, a repreensão, a chamada de atenção, a exortação, está meio fora de moda. Daí você vê amigos teus deixando de ir na igreja, deixando de ler a palavra do Senhor, tendo amizades muito tortas no mundo, começando a desenvolver hábitos apóstatas, e você, tadinho, né? Que escolha que ele está fazendo. E você não dá um grito. A pessoa indo para o abismo, e você a plenos pulmões não diz, tende cuidado. Irmãos, isso vale para você gritar para outro, mas você ouvir de outro, porque é mutuamente. Você precisa andar junto para alguém puxar a tua orelha. Você precisa de supervisão. Você precisa de uma liderança espiritual. Você precisa prestar contas. A vida cristã já é difícil demais quando vivemos em comunidade. É impossível viver sozinho. Nós precisamos conjugar alguns verbos que precisam de um sujeito no plural: amar, perdoar, suportar, tolerar, exortar. Você precisa de outro. Então, uma das últimas invenções, e Satanás não é criativo, ele só fica parodiando as coisas, é de criar crentes online. Com uma cabeça muito inchada com teologia, mas isso não transforma em coração, em serviço à sua comunidade local. Então, viva em comunidade. Esta é a forma de você não se esfriar na fé. Eu já andei por caminhos errados, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nunca me afastei da igreja. Crises, inclusive crises de fé, se passam dentro da igreja. Aqui, junto com os irmãos. Provações, tentações, complicações, doenças, é aqui. Aqui nós não somos perfeitos, é um hospital de fato. Mas a primeira tentação que você ouve quando você está meio fraquejando é: não vai hoje não. Vai para o lado. Pula essa reunião de oração. Larga a mão dessa célula. Vamos esfriando isso, cria um costume, a cama vai ficando mais doce no domingo de manhã.
Mais difícil levantar para a escola bíblica dominical. De repente você vai começar a ter outras programações na quarta-feira ou terça-feira à noite, não sei quando é a célula, ou teu grupo de amigos, de leitura das Escrituras. Daí você vai começar a esclerosar o coração. Tende cuidado, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, a cada dia, está escrito aí, a cada dia, ou seja, é uma coisa que você precisa colocar termômetros no coração todos os dias. Será que está gelado? Não espere isso se tornar uma doença crônica, uma esclerose que não volta, um suicídio que já era e você apostata da fé, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Volta, reaquece, anda no caminho. E eu termino só lendo o versículo 14, falando 2 ou 3 palavras. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não é isso que eu falei? Se você guardar até o fim a confiança que hoje você está tendo. Eu sei que você está num banquete espiritual neste acampamento. É um retiro, é uma estratégia para te condensar e te aproximar das Escrituras e dos irmãos. Nós não precisamos mentir sobre as nossas intenções. A liderança pensou assim. Para que gastar o nosso tempo, investir o nosso dinheiro num acampamento? Porque a gente sabe que adolescentes e jovens precisam de muita comunhão uns com os outros e com a palavra. Então essa é a estratégia. Por que nós te trouxemos aqui e fizemos uma baita propaganda e achamos legal e tem louvor, essas coisas? Vou falar a verdade para vocês. Vocês precisam de estar expostos à palavra e à comunhão com os irmãos. Vocês precisam disso. Porque se você guardar firme a confissão que hoje você tem, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Deus Espírito Santo, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. Se você guardar firme, se você entesourar isso, completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé, daí isso evidencia, mostra que você de fato se tornou participante de Cristo. Porque se você não é participante de Cristo, você vai retroceder, você vai se desviar, você vai apostatar. Mas se você de fato é crente, você persevera. Como? Exortando mutuamente. Vamos orar? Feche seus olhos, fala com Deus. Deus, em nome de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, único Redentor da nossa vida, eu peço ao Senhor, Deus, livra-nos da apostasia, livra-nos de esclerosar o nosso coração, de por causa do engano do pecado, endurecermos a nossa consciência e matarmos a nossa sensibilidade espiritual. Eu peço isso pela minha vida, porque também sou tentado, e peço isso pela vida dos meus irmãos e amigos aqui, porque eles também são tentados. Eu peço, Deus, que possamos envelhecer, guardando firme
a confissão da esperança que no início nós tivemos. E que a nossa vereda, Pai, seja de fato como a luz da aurora, o amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, que nenhum de dentro desse salão se perca no engano do pecado. E ajuda-nos a sentir essa responsabilidade de uns para com os outros, de exortarmos mutuamente, de maneira recíproca, para então, juntos, completarmos a carreira, combater o bom combate e guardarmos a fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém.